Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje é mais um dia de Silvio Responde. Para quem não sabe, esse é o quadro em que eu tento responder algumas perguntas que são enviadas por vocês, ou então as perguntas que surgem nos comentários. Por isso que eu peço para você sempre comentar, porque os seus comentários são levados em consideração. Apertar o sininho para receber as notificações quando chegar algum vídeo novo no canal. Dar o seu like, né, se você gostou do vídeo, obviamente. E comentar é importante. Importante não só para que outras pessoas saibam que aqui pode ter algum conteúdo que interesse, mas também é importante porque o que você escreve, como eu já disse, é levado em consideração. E nesse vídeo de hoje eu aceitei um desafio que surge a partir de um questionamento feito pela Embaixada Britânica no Brasil, e eu quero responder sobre a crise hídrica, ou seja, o que a crise hídrica ou a questão hídrica tem a ver com o meio ambiente. Para quem não sabe, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, vai acontecer esse ano em Glasgow, na Escócia, e é um momento importante de encontro entre os países para discussões sobre a pauta ambiental. Então, vamos lá. Silvio Responde, questão hídrica. Em maio deste ano, o governo federal emitiu pela primeira vez um alerta de risco hídrico. Mas de que forma esse alerta ele está relacionado com o meio ambiente? De que forma essa crise também reverbera nas questões políticas, econômicas e sociais do Brasil? Bom, antes de tudo é interessante a gente entender ou relembrar a importância do sistema hídrico. A água e seus recursos estão presentes no nosso cotidiano de maneira direta e indireta, seja no consumo de água ou até na geração de energia que carrega o dispositivo elétrico em que você assiste esse vídeo agora, por exemplo. O Brasil já passou por diversas secas, ou períodos de seca. Talvez você se lembrem do verão de 2014, onde a região sudeste sofreu uma das secas mais severas, com impactos na disponibilidade de água para o consumo, produção de energia hidroelétrica e produção agrícola. Hoje o Brasil enfrenta o que já é considerada a pior seca em 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal. Pela primeira vez na história foi emitido, como eu já disse antes, um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Com os reservatórios das principais usinas hidrelétricas do país baixos, mesmo ao fim da temporada de chuvas, o brasileiro enfrentará grandes consequências, graves consequências. Uma delas é o aumento da conta de luz, como vocês já devem ter notado. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, com os reservatórios das hidrelétricas quase vazios, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste, o governo precisa acionar as usinas térmicas ou termoelétricas, que têm custo mais alto de produção de energia e que também têm impactos muito mais devastadores no meio ambiente. Uma outra consequência é o risco de apagão e o possível racionamento no próximo semestre. Portanto, prezados e prezadas, quando nós falamos de crise hídrica, associamos diretamente à redução de chuvas. E sim, é um fator, mas está longe de ser o único fator. De acordo com especialistas, essa redução é associada a 3 fenômenos. O primeiro deles, o aquecimento global, causado pela queima de combustíveis fósseis. O segundo, o fenômeno natural La Niña. E o terceiro, o desmatamento da Amazônia. Sim, o desmatamento da Amazônia interfere nos índices de chuva na região central do país, inclusive no estado de São Paulo, sendo que a cobertura da floresta amazônica é diretamente responsável pela formação de chuvas em outras regiões do país. Para vocês terem uma ideia, em abril deste ano, o desmatamento da Amazônia bateu mais um recorde pelo segundo mês consecutivo. Dados do DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que foram registrados 580 km² de destruição. Já em março foram 367 km². Todo o desmatamento amazônico vem gerando um déficit de chuvas não só no sistema Cantareira, em São Paulo, mas em outros reservatórios de grandes usinas hidrelétricas como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa e Nova Ponte. Um outro ponto que precisa ser levantado aqui nesse vídeo é o da relação da crise hídrica com a saúde. Sim, com a saúde. Uma das principais relações que vem à mente é que a falta do consumo de água causa a desidratação do corpo humano. Mas podemos observar problemas graves
também outros problemas graves. Em 2014, quando São Paulo vivia uma forte crise hídrica, a seca deflagrou surtos de doenças na população por conta da qualidade de água vinda do chamado volume morto e o inadequado armazenamento de água pela população. Com os estoques de água em reservatórios impróprios, o acúmulo de água parada aumentou a proliferação de mosquitos transmissores, elevando o risco da epidemia de dengue, chikungunya e zika na região. Então vejam, senhoras e senhores, o Brasil já vive uma crise sanitária em decorrência da pandemia. E agora a crise hídrica pode acentuar problemas já existentes na prevenção do coronavírus. Isso leva também a um esgotamento do próprio sistema de saúde. A menor oferta de água pode trazer impacto nas medidas preventivas contra doenças e na higienização, que previne infecções e contaminações para além do coronavírus. Então, com isso, nós podemos ver que a escassez de água, bem como de energia elétrica, vem acompanhada de consequências socioambientais e de política econômica. Sim, a gente tem que falar de política. Não estou falando só de água, estamos falando de como a água ela chega até a torneira das pessoas, como as pessoas usam a água, como a água é fundamental à vida e como isso tem que ser controlado, como isso tem que ser distribuído de maneira equitativa para que as pessoas possam sobreviver. Não estamos falando de política, portanto. Então vejam, a crise hídrica é um problema que causa outros grandes problemas. E é um problema, olhem só, um problema de Estado. O Estado, portanto, tem um papel fundamental para que sejam tomadas as providências para que a água ela possa chegar até a torneira das pessoas, para que as pessoas possam usar a água de sorte a cuidar das próprias vidas. Isso é política. O Estado, portanto, tem um papel fundamental. Então é importante que entendamos o que está acontecendo com consciência crítica, pois nós somos os maiores afetados por uma falta de política desse nível. E por falar em política, tem um assunto que a gente não pode deixar de abordar aqui, que é o que hoje, nesse momento em que esse vídeo está sendo gravado, está sendo discutido no Congresso Nacional, particularmente no Senado, que é a privatização da Eletrobras. Eu quero me valer das palavras de um grande especialista, do professor Renato Queiroz, que é professor da UFRJ, engenheiro, e que é um profundo conhecedor da questão hídrica e da questão energética no Brasil, que é o que a Eletrobras, a estatal Eletrobras, tem o papel, tem a função de cuidar do ponto de vista da regulação, do ponto de vista da distribuição, do ponto de vista, inclusive, também da produção de energia no Brasil, objetivando justamente esse olhar, né, que é um olhar que leva em consideração as necessidades do povo brasileiro, ou que deveria levar em consideração. Então veja o que diz o professor, né? Ele vai dizer o seguinte: se o Senado aprova esta medida provisória, ou converte a medida provisória em lei, que privatiza a Eletrobras, palavras do professor, estaremos dando um tiro no escuro. É isso que ele vai dizer, um tiro no escuro. Vocês sabem que o tiro no escuro, ele pode atingir a qualquer pessoa, ele pode destruir a vida, né, de alguém, porque é simplesmente sinônimo de irresponsabilidade. Ou seja, o que o professor está querendo dizer, quando ele faz essa alusão a tiro no escuro, é que a privatização da Eletrobras, especialmente no momento em que o Brasil vive uma crise hídrica, e vamos lá, é crise hídrica, uma crise econômica e, por consequência, uma crise política. Então, nesse sentido, nós estaremos sendo irresponsáveis. É uma irresponsabilidade, segundo as palavras do especialista. Então, estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise de possibilidade de falta de eletricidade, que tem essa também, nós estamos correndo o risco de um apagão. Eu vou dar um tiro no escuro e ainda estou dizendo, vai melhorar, mas vai melhorar o quê? Todas as perspectivas são de piora, não de melhora. Então, diz o professor, isso é quase uma irresponsabilidade, porque vou criar incertezas, riscos, porque a Eletrobras não é uma fábrica de energia. É também, mas não apenas uma fábrica de energia. A Eletrobras tem um papel regulatório, um papel, portanto, de racionalização das condições
em que a energia elétrica é disponibilizada ao povo brasileiro. E durante uma crise é fundamental que se tenha instrumentos regulatórios, inclusive do ponto de vista da energia, porque as pessoas dependem de energia elétrica, dependem de água e, portanto, numa crise hídrica, abrir mão de instrumentos regulatórios, de fato demonstra que tipo de política vem sendo feita no Brasil e qual o nível de responsabilidade dos governantes brasileiros no momento trágico, dramático da nossa história. Então toda a nossa atenção agora tem que se voltar para isso. A crise hídrica, ela é uma realidade, mas a crise hídrica ela se resolve não apenas apelando para que os seres divinos nos mandem chuva. Tomara que mandem para aqueles que acreditam nisso. Mas nós temos que acreditar na política. E, portanto, a crise hídrica ela está diretamente relacionada com a questão ambiental e a questão ambiental com as possibilidades de nós mantermos a nossa vida na Terra. E sem a Terra, sem o meio ambiente, a vida não é possível. Este foi o Silvio Responde de hoje. Quero agradecer a você que assistiu, que dedicou seu tempo para me escutar. Mais uma vez, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar e dizer o que você achou. Tudo bem? Muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo.